Olá a todos vocês, boa noite a todos, Eterno vos abençoe. Bom, o tema de hoje vai ser baseado nessa fala. Lehi, leda, reler, leda, reher, tá com kaf, som do K, então leda, requer, veal, terretei, od. Lehi, leda, reher, veal, terretei, od. Vai-te e não peques mais. É o tema de hoje, né? Eu vou abrir aqui como sempre faço para mostrar para vocês aqui uma questão da gramática, né? Da escrita hebraica. E vamos dar início. Bendito é o Senhor. Bom, lehi, lhe darei. Aqui veja, com ponto dentro fica o K, né? Sem um ponto aqui, ó, é Raf. Veja que é a mesma letra, né? Para vocês aí que gostam de hebraico. Então, quando tá sem um ponto, tem um som cultural. Quando tem um ponto, tem um som de K, de Cássia, por exemplo. Tá? Por isso que eu citei naquela hora. Então é lehir, lhe darei quer, veal. Aqui nós temos uma outra cultural, tá? O het, que é essa aqui, ó. Terretei, 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 terretei. Od. Bom, a expressão od, ela significa mais no sentido de outra, tá? Então você pode traduzir lerá, vai pelo caminho, vai embora, não é? Vav disjuntivo, al, e não peques outra vez, tá bom? Essa é a tradução literal, tá bom? Então é essa a tradução aqui. A diferença é lehi, vai, né? A raiz que é lechá significa por ti. É interessante que lechá vai, né, andando, essa expressão aqui, andar, tá? Vai andando, tá bom? Opa, epa, fechando aqui. Erro clássico. Deixa eu voltar aqui. Então, vai pelo caminho, vai embora. Verbo juntivo, partícula negativa, e não peques outra vez. Isso está registrado aqui em João 8:11. E ela disse: ninguém, Adonia. E disse-lhe Yeshua: nem eu também te condeno. Vai-te. Novamente aqui, ó. Vai-te. E não peques mais. Certo? E no caso aqui é o caso da mulher adúltera, né? Agora, nós temos aqui também uma questão interessante, que é no capítulo 5 ali, que fala do tanque de Betesda. Depois Yeshua encontrou no templo, no Bet Hamikdash, e disse-lhes: eis que já está são. Aqui, ó, são. Não peques mais. Aí aqui tem uma vírgula, né? Para que não te suceda coisa pior. Tá bom? Para que não te suceda coisa pior. Então, duas passagens que tem a mesma frase, tá? Mesma coisa, tá aqui, ó.
não peques mais. Aqui, ó. Não peques mais. Não peques mais. Tá bom? Então, nas duas questões aqui, ele está falando para não pecar mais. Por quê? E eis a pergunta. Por que ele está falando isso? Bom, de início a gente pode observar que ali no caso da mulher adúltera, é porque o adultério ela tem uma pena capital. No caso do homem do tanque de Betesda, nós não sabemos o que ele fez. Mas é interessante quando Yeshua disse: vai-te e não peques mais. Isso significa que Deus tem misericórdia do indivíduo. Ele dá a chance. Mas também Yeshua deixa bem enfático aquele homem: não peques mais para que coisa pior não te suceda. Então ele colocou o seguinte: não peques mais, por quê? Pode acontecer coisa pior com você. O que nós precisamos entender que pecado vai gerar morte, dor, maldição. Aí alguns atestam: agora eu estou em Cristo. Eu estou em Cristo agora. Então você me explica Atos 5, que Anani e Safira morreram. Isso já no chamado Novo Testamento. Então você já dá para perceber que na teórica, algumas coisas que as pessoas falam, teologicamente falando, quando verifica-se no texto, não é de fato o que é. Hoje o Moré Fábio nós vamos falar sobre teoria, mas aqui, aproveitando essa oportunidade, se a gente for falar de teoria, na religião tá cheio. Mas enfim, não é a aula de hoje. Mas o ponto que a gente tem que observar é que, se nós olharmos na Bíblia, o pecado ele sempre vai gerar uma consequência. Vai ser uma consequência da mais leve à mais difícil. Existe penalidade de todos os tipos. Mas em todas elas, você observa que o pecado tem uma penalidade. Então, por si só, pecar não é um bom negócio. Eu vou dar um exemplo aqui. Os sentinelas, o dia que eles abandonaram o seu lugar de origem e coabitaram com a filha dos homens, eles pecaram. E o Pedro vai dizer na sua carta que Deus não poupou os anjos que pecaram. Na Bíblia, o final para o ímpio é algo terrível. Por isso Yeshua veio. Porque senão ninguém ia ser salvo. Mas o ponto é que pecado em toda a Bíblia, em todos os textos, pode ser no Taná, no Novo Testamento, pecado sempre vai gerar algo ruim. Então pecado é algo que a gente tem que ficar longe, para nossa própria segurança. Mas eu vou dizer, irmão Felipe, todos pecaram. Sim, todos pecaram. Por isso Yeshua veio para resgatar. Yeshua veio desfazer as obras do diabo, que é pecar, é transgredir, é se opor às coisas de Hashem. Mas o que eu quero focar aqui é que Yeshua alertou sobre não peques. Tá? Por que eu preciso parar de pecar? Porque se você continuar pecando, você vai sofrer muito. Você vai padecer. Você vai pagar um preço muito alto. Tá ok? Lucas, capítulo 13, verso 1. Naquela mesma ocasião, chegando alguns falavam a Yeshua a respeito
dos galileus cujo sangue Pilatos misturava com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus? Por terem padecido essas coisas? Não eram. Eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, parai de pecar, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram. Eu vos afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Viu? Você viu, né? Tá? Todos perecereis. Então o pecado não é um negócio bom. É bom para tua carne, para nossa, humanamente falando, carne, a inclinação da carne. Paulo diz que não há bem nenhum na carne. Mas pecar não é um bom negócio. O que não dá para entender de todos os textos que eu dei aqui, todos têm a ver com abandonar pecado. João, na beira do Rio Jordão, dizendo: arrependei-vos, largar o pecado. Yeshua depois vem pregando e diz: arrependei-vos. Depois no capítulo 11, verso 20, o povo que não se arrependeu em Betsaida, Corazim e Cafarnaum, Yeshua disse: mais rigor haverá para vós do que para Sodoma, porque não se arrependeram. Agora eu dei outro texto dizendo: quem não se arrepende, perece. Eu dei o texto de João 8, vai não peques mais. João 5, não continue pecando, não continue a pecar, não faça de novo, senão coisa pior vai te acontecer. Então fica muito claro que Yeshua, ele tem uma palavra simples, concreta e objetiva: pare de pecar. E eis a questão: ele mandou pessoas pararem de pecar e não dava para parar? É a pergunta que você deve fazer. Você não consegue parar de adulterar? Por quê? Você não consegue parar de pecar? Se ele disse pare de pecar, é possível que pare de pecar. Ou você acha que nós temos que adulterar, falar mentira, destruir, corromper? Ué, porque eu não entendo certas teologias quando, em vez de estimular o pecador a abandonar o pecado, passa um pano quente. Esses dias agora aqui, um pastor estava envolvido num escândalo aí veio o pastor presidente dele. Vontade de falar umas verdades aqui, mas tá bom. E diz que é incomodado que se mude. Eu tô vendo nessa geração alguns pastores, presidentes de grandes igrejas, passando pano quente. Paulo diz: quando o presbítero pecar e tiver 2 ou 3 testemunhas, repreenda na frente de todos para que temam. Eu venho falando que muitos que dizem ser de Deus são agentes do diabo. Eu sei que isso aqui é forte, você não está acostumado com isso, mas se acostuma, porque aqui você vai ler a Bíblia. Existe muita coisa aí que não é de Deus, irmãos. A noiva de Cristo, a congregação de Hashem, do Eterno, não tem nada a ver com esses lobos. Então eu não estou falando da igreja. Eu estou falando dos falsos profetas e dos falsos discípulos que aparentemente se passam, né, por igreja. Só que nós temos que observar o que Yeshua disse. Há anos eu venho dizendo o que nós temos que buscar na Bíblia. Nós temos que buscar as palavras do nosso mestre. O que ele nos ensinou? Orarmos, Yeshua disse: orai e vigiai para que não caias em tentação.
Ele disse: a carne é fraca. O espírito está preparado, mas a carne é fraca. Então, ore e vigie. Ele te aconselhando como evitar o pecado. É simples. O problema é que muitas pessoas, elas não seguem as instruções do Mashiach. E muitas pessoas sofrem durante tempos por causa de erros. Irmãos, vamos usar aqui um exemplo bíblico de consequência. Eu já disse, Ananias e Safiras no Novo Testamento, consequência. Sansão, consequência. E a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. Davi, por exemplo, ele peca. Você viu o que o Davi passou durante sua vida? Ele não morreu, mas ele sofreu muito. O Eterno lançou sobre ele uma maldição. Sabia disso? Nunca mais a espada sai da tua casa. Ele perdeu. Olha a sequência de vida de Salomão, de Davi. Davi pecou, teve o primeiro filho com Betseba, morreu. Aminon violenta a própria irmã. Absalão mata Aminon. Absalão trai Davi, expulsa ele, ele é envergonhado, ele coabita com as mulheres dele durante o dia, viola as concubinas dele, depois ele perde Absalão. Perdeu nessa aí uma filha que foi violada, o filho mais velho que foi morto, o segundo foi morto, e o que teve com a Betseba, só nessa levada ele perde 3 filhos e uma filha desonrada. Até depois da morte dele, aí que Salomão vai e manda matar o próprio irmão. Que coisa, hein? Sansão, de juiz a escravo. O homem tinha uma força, cheio de Deus. Começou a brincar com as filisteias, né? Achava elas bonitas, tem um corpão, cheio de curva. Olha só. Ele ficou encantado pelas filisteias, pelas mulheres estrangeiras. E o amor foi mais forte. A paixão foi mais forte. Quebrou a cara. Cuidado com o pseudo-amor e com a paixão enganosa. E cuidado com qualquer tipo de amor que for ilícito. Deus te deu permissão de amar, de se apaixonar, de ter uma família, mas da forma lícita, né? Correta. E Sansão, ele perde o foco, perde as vistas, é humilhado, até num último pedido ele pede a Deus para restaurar a força dele, e ele mata muitos ali dos inimigos na sua morte. Se você olhar desde o Éden, Adão e Eva desobedecem, pecam, são expulsos. A consequência do pecado de Eva, do Adão e da Eva, traz maldição à terra. Por causa de ti a terra é maldita. No sentido de quê? Agora o homem tem que plantar, agora a terra também nasce espinhos. Sabe? Era para ter terra só fruto, só coisa boa, agora nasce espinhos, nascem
o que não dá vida, vamos dizer assim, que não dá fruto, né? E você observa que Adão agora tem que se esforçar mais, uma vida cansada, não precisava ter todo aquele esforço, não precisava, mas o pecado gera aquilo. Os anjos que pecaram foram levados ao Tártaro, que é embaixo do Hades. O mundo antigo foi destruído com águas, por causa da maldade do coração do homem, por causa do pecado do homem. Sodoma e Gomorra foram destruídos, aquelas cidades ali destruídas por causa do pecado. Israel foi para o cativeiro babilônico por causa do pecado, da idolatria. As tribos do norte foram espalhadas por causa do pecado. Primeiro templo, segundo templo de Jerusalém foram destruídos por causa do pecado. O lago de fogo foi criado por Deus por diabo que pecou, e para os anjos que pecaram, e por todos aqueles que andarem no mesmo caminho de Satanás. Você olha em toda a Bíblia, homens que pecaram, que foram punidos, que sofreram. Então Deus chega para o homem e lhe dá-lhe a chance, porque o pecado engana o homem. Deus já fala lá no seu profeta Jeremias. Algumas pessoas acham que o cativeiro foi uma férias. Alguém chegou, bateu na sua porta e disse: vamos para a Babilônia, você vai passar 70 anos lá de férias. Ou como se alguém chegou dentro da tua porta e pediu licença para entrar. Irmãos, vocês não sabem ou não têm ideia, muitos de vocês não têm ideia do que aconteceu nessa época. Só para você ter uma ideia, aqueles 3.000 jovens que foram levados para a Babilônia foram castrados. Sim. Mas os babilônicos não tinham piedade de ninguém. Eles entravam, matavam os homens e ficavam com as mulheres, com as filhas, e não tinham direito não, tinham que ser mulheres deles à força. Isso aqui é uma realidade que aconteceu. Fora atrocidades que foram feitas, você precisa ler Flávio Joséfo, a história completa. Tantas outras coisas aconteceram nesses tempos de guerra. Por quê? Por causa do pecado. O filho de Elohim vem por causa do pecado. Então pecado não é algo bom. Pecado destrói. Pecado mata. Pecado traz dor. Pecado traz doença. Essa é uma realidade. Porém, Deus envia o filho dele para resgatar pecadores. E tanto que ele vai dizer que o sã não precisa de médico. Os doentes, sim. E ele vem resgatar pessoas que estão na lama. E Deus te dá a chance. O Eterno envia o evangelho até você, te dando essa oportunidade, te capacitando para isso. O problema é quando nós não entendemos isso e continuamos nos nossos pecados. E Paulo chega a certo ponto a argumentar em Atos que eles eram proibidos de pregar o evangelho aos gentios, e os gentios continuavam acumulando pecado. Então significa que se o evangelho não chega ao pecador, o pecador não pode se arrepender, largar o pecado, não pode ser perdoado, que é o que a dívida do pecado se paga, e aquela pessoa que não recebe o evangelho, ela está condenada. Então o pecado é algo ruim, sabe? E nós olhamos na Bíblia a vida do mestre e a sua o chamado que ele dá aos seus discípulos para serem o quê? Mensageiros dessa boa nova. Que ao pecador está sendo dado a chance de perdão e de restauração. Agora Deus transforma o pecador em tzadik, o imundo em puro. Agora o Kadosh Baruch Hu nos torna santos, separados.
E quando o evangelho não chega às pessoas desta forma bíblica, as pessoas continuam perecendo. Por isso que eu não posso me calar diante de pessoas que estão brincando com a palavra. Eu não vou ser omisso a isso. Eu não vou compartilhar desta brincadeira que estão fazendo com o evangelho. Porque alguns agora construíram um clube para satisfazer os ouvidos dos outros. E eu não vou entrar nessa furada. Porque o evangelho é o eterno dando oportunidade ao caído a ficar de pé, ao sujo ficar limpo. Essa é a oportunidade que Deus está dando para a raça humana, para que ela saia da lama, para que ela saia da sujeira e possa entrar no mundo vindouro. Então nós não podemos calar as nossas bocas e fingirmos que não estamos vendo pessoas que estão pisando no evangelho, que não pregam e proíbe aqueles que querem falar. Paulo diz isso. Os judeus nos proíbem de pregar aos gentios. E a partir do momento que a palavra de Deus não pode ser pregada em certos lugares, porque a liderança corrompida quer impedir, porque a partir do momento que o evangelho chega, sai a maracutaia, sai a mentira, sai o engano. E agora é Deus falando no meio dos seus. Então não tem espaço para o homem se utilizar das coisas de Deus para seu bel prazer. E há salvação no meio das pessoas. E o que o diabo não quer é a salvação das pessoas. O diabo não está preocupado em fechar instituições. Não é essa a proposta. Porque ele entra, se infiltra e corrompe. Ele não precisa fechar uma igreja hoje. O diabo não precisa fechar uma igreja hoje. Basta ele corromper o culto. Basta ele fazer como Jeroboão fez, misturar o culto, profanar o culto, trazer o pecado para dentro do culto, para dentro da comunidade, e a comunidade aceitar o pecado como coisa comum. O diabo já fez o trabalho dele. Ele não precisa fechar igrejas. Não. Basta ele fazer as pessoas apostatarem. Porque um culto profanado é um culto que Deus não recebe. Deus não estava em Samaria no culto de Jeroboão. Porque como eu li ontem em Deuteronômio capítulo 12, é aonde eu fizer habitar o meu nome. Deus não está em qualquer lugar. Primeira verdade aqui. Jeroboão fez um templo para competir com o do sul. E Deus não está nisso. Jeroboão pode gritar, pode fazer o que ele quiser. Pode ter um templo bonito, pode ter sacerdotes, pode ter profissionais para tocar, para cantar. Pode ter o melhor cantor, pode ter o melhor pregador, preletor. Mas Deus não está onde ele disse que ele não está. Ele está onde ele disse que ele está. Ele está no sul e ponto. Ele não autorizou fazer templo no norte. E aqui está a questão. Deus não está aonde há profanação. Não adianta. Se Deus não está no negócio, sai daí. Deus não está em qualquer reunião, não. Não é em qualquer reunião que ele está. Não é com qualquer pessoa que ele está. Lamento te dizer. Para a tristeza de alguns, Deus não está em qualquer lugar. Não. Deus não recebe qualquer culto? Não. Porque a partir do momento, o lugar que ele autorizou construir o templo, que foi o Bet Hamikdash, e começou a brincar, o povo começou a pecar, brincar. Deus fez o quê? O Eterno fez o quê? Removeu o espírito dele, saiu. E a Bíblia, e Ezequiel vai dizer que a glória de Deus sai do templo. Por causa de quê? Pecado. Ananias e Safira morreram por quê? Por causa de pecado. Sansão ficou cego por causa de quê? Pecado.
O homem foi expulso do Éden por causa de quê? Pecado. Deus separou ali as línguas, dividiu o idioma em Gênesis 11 por causa do quê? Rebelião. Deus enviou o dilúvio por causa de rebelião, por causa de pecado. Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa de pecado. E algumas pessoas podem questionar: que Deus é esse que faz isso, que mata, que destrói? Ele é o Criador. Você quer competir com ele? Eu não entendo certos seres humanos que querem dizer para Deus o que ele pode fazer. Ele criou, acabou. Nós somos criaturas dele. E ele criou uma lei que tem que ser seguida. Ele deu direções que devemos seguir. Amém? Então eu quero dizer o seguinte. Muitas pessoas sofrem, passam por situações que não precisavam passar. Circunstâncias que não precisavam estar vivendo, dores que não precisavam estar sentindo, situações que não precisavam estar vivendo. Mas alguma coisa acontece, as pessoas acabam vivenciando certas situações, e enfim, acontece certas coisas. Mas o Eterno está dando para aquela mulher adúltera a oportunidade. Olha, vai, não peque mais. Para o homem lá do tanque de Betesda, tá curado? Não faça isso de novo, senão coisa pior pode te acontecer. E todos os textos eu vejo Yeshua orientando o pecador a largar o pecado. Irmão Felipe, como que isso pode ser? Como que ser humano, pecador, vai conseguir? E é aqui que entra Yeshua em cena. O Eterno, ele... Imaginemos que todos nós somos como Paulo de Tarso. Antes de ser Paulo, vamos dizer, quando ele ainda era Saulo. Lembram-se como ele era? Saulo não enxergava que ele estava errado. Não enxergava que ele estava cego, mesmo enxergando. Alguns que veem, mas de fato não veem. Paulo de Tarso, na verdade, o conhecido Saulo, ele perseguia a comunidade do Mashiach. Então ele não tinha ideia, de fato, que ele estava errado. Ele estava cego. Todos nós éramos assim. Sim. Todos nós éramos um tipo de Saulo. Cegos. Desorientados. Perdidos. E achando que estávamos certos. Só a ficha só cai que nós estávamos errados quando Yeshua aparece. Como fez com Paulo. No meio do caminho, uma luz forte, luminosa, ao meio-dia, joga Paulo no chão. Aquela luz era tão intensa que deixou Paulo cego por 3 dias. E Paulo pergunta o que é, quem é. E Yeshua fala para ele que Paulo, tu tá me perseguindo. Imediatamente Paulo começa a seguir as orientações de Yeshua. E aí Paulo vai na casa de Ananias. 3 dias depois ele jejua 3 dias. As escamas saem dos olhos dele. E ele foi contemplado pela graça. Entendeu o que é graça? Bom, isso é graça. É quando Deus vai trazer uma intervenção sobre aquele que está obstinado, dura cerviz, cego, perdido, desorientado. Todos nós éramos um Tarso. Então Deus, em algum momento, por alguma porta, ele fez uma luz iluminar as nossas vidas. Uma luz nos iluminou e pudemos, a partir daquele ponto, que eu digo para mim que foi 2008, precisamente dia 4 de janeiro de 2009, que eu parei para ouvir a voz de Deus. Parei de seguir meu próprio caminho e hoje estou seguindo o caminho que Deus tem me dado. Todos nós tivemos essa luz nos iluminando indo para Damasco. Todos nós um dia fomos iluminados por esse poder que faz as escamas caírem por terra.
e que nos faz olhar no espelho e ver: você é um pecador. Você precisa retornar. Estou te dando essa chance. Vem comigo. E aí você larga tudo. Deus te limpa, te perdoa, te coloca no caminho estreito e agora você já enxergando consegue tomar as decisões certas. Com propriedade, com seriedade, com entendimento. Mas antes éramos como Shaul, o Tarso, cegos. A partir do momento que a luz brilha, nós reconhecemos o nosso pecado, a nossa pequenez, e que precisamos do Eterno. Primeiro, para que a dívida seja paga, porque nós somos pecadores, já nascemos condenados. E por Yeshua, Isaías 53, sobre ele está nossas dores, nossos pecados, nossas transgressões. E agora nós temos agora condições de andar num caminho reto. Fomos feitos tzadikim, justos, limpos, perdoados, e agora temos que trilhar essa techuvá maravilhosa. Bom, mas o Eterno nos orienta: não peques mais. Então todos os dias nós temos que nos orientar, porque agora enxergamos. Ainda que sua carne tenta gritar, você tem que se controlar, porque agora você enxerga, agora você deixou de ser Saulo e passa a ser Paulo. Tá entendendo a linguagem? E agora você tem que controlar o seu Yetzirah, porque agora Deus está dizendo: por que que sua carne grita? Por que que sua carne quer relações ilícitas? Por que que seus olhos querem cobiça? Por que que você, como humano, quer coisas que não pode? E aí você agora tem autocontrole, domínio próprio que Deus está te dando. Ele te dá o espírito, mas mesmo assim você continua num corpo físico, que continua sentindo desejos, vontades. Mas agora tem alguém com a mão no volante. Antes não era você que guiava esse carro, agora você guia. Tá chovendo lá fora, mas você que está segurando o volante. Tem uma tempestade lá fora, mas é você que está guiando. Você vai parar o carro numa pirambeira se você quiser. E é aqui que nós temos que estar controlados e pensar: vale a pena falhar de novo? Você vai quebrar sua aliança com Deus, vai voltar para a lama. Vale a pena? Yeshua disse para aquele homem o seguinte: ele não disse assim: olha, você está proibido. Não. Você é livre. Você tem agora o livre-arbítrio. Você tem livre-arbítrio. Mas eu estou te dizendo o seguinte: não faça de novo para que coisa pior não te aconteça. Significa o quê? Aviso. Você pode dizer: olha, agora eu vou ali me acabar no pecado ali. Decisão sua. Deus não vai te impedir. Se você decidir adulterar amanhã, você vai adulterar amanhã. Mas saiba que você está escolhendo a opção que vai trazer dor, engano, destruição, cegueira, morte e tudo mais. Vai, não peques mais, nos diz que você é perdoado. Mas a ordem é: basta. Você foi alcançado pela misericórdia. Basta. Não continue desta forma. Amados, nós estamos nesse tempo que muitos vão se desviar do caminho. Lamentavelmente, alguns vão se afastar e nem sequer vai dar ideia porque eu estou falando aqui. Porque alguns acham que vão viver para sempre. Alguns acham que a morte só chega na casa do vizinho. Se esquecendo que a morte, ela entra em todas as casas. Já parou para perceber? Ricos, pobres, plebeus, súditos.
empresários, reis, monarcas. Por mais rico que seja, vai pro barro. Por mais pobre que seja também. Então a morte chega para todo mundo. A pessoa que tem condições financeiras, ela pode escapar de adiantar a morte? Sim, pode ser sim, pode ser que sim. Alguém que tem um plano de saúde, pode ser que viva um pouco mais, enfim. Mas enfado a partir de 70 anos é enfado. E no final das contas, viver mais 5 ou 10 anos para ir para o mesmo lugar, não vejo vantagem nenhuma. Alguém que morre com 20 ou alguém que morre com 30 e for para o mesmo buraco. Agora, você pode morrer com qualquer idade, salvo é outra coisa, né? Então a moral da história não é o quanto tempo a gente vive, é para onde nós vamos. E o que Yeshua enfatiza no seu chamado e na sua fala é para onde vamos. As pessoas podem achar assim, peraí, Felipe, todos os dias você traz uma mensagem exortando, corrigindo, uma mensagem que nos fala sobre esse assunto, pecado. Mas será que a Bíblia só fala de pecado? Não tem nenhuma palavra diferente pra gente? Nós estamos em plena doença que nós estamos vivendo aí. Nós precisamos de uma palavra. Bom, meu irmão, o que eu vejo no Cristo é um alerta. Porque o que mais vale não é o pão que você vai comer amanhã, a casa que você mora ou o emprego que você perdeu. São coisas. Pode ser importante para aqui. De fato, atenção, claro. Mas não tem importância nenhuma para a eternidade. Eu tenho emprego, não quer dizer nada. Seu nome, sua fama, seu dinheiro. Isso tudo é insignificante quando se trata de eternidade. A autoajuda que você pode receber aqui não te dá vida eterna. E eu não sei qual é a palavra melhor de ser ouvida do que essa. Porque eu não vejo Cristo mudando discurso, nem os apóstolos, em ponto nenhum. Eles passam a vida pregando a mesma coisa. Porque foi uma palavra dada. Cristo disse, olha, estou te dando algo aqui. O depósito, toma aqui esse depósito. Estou te dando. Compartilha. O que é que nós temos que falar para os pecadores? A mesma coisa que eu estou dizendo aqui. Nós temos um dia que vamos partir e direto vamos estar na eternidade e vamos parar diante de um anjo que vai ter um livro e ali vai ser a verdade. Vamos dizer assim, tem um plano, tem um mundo virtual, tem um mundo real. Vamos dizer que esse aqui é o mundo virtual. Só que nós vamos encarar o mundo real. Deu para entender? Porque, de fato, quando nós morrermos, nós vamos entender o que é a vida. Não é à toa que Salomão disse que é mais importante estar num velório do que numa festa. E não existe palavra mais importante do que aquela que fala da tua eternidade. Não existe palavra mais significante do que para onde vamos passar milênio, século dos séculos. Duas opções existem. Primeira opção, que é a que eu quero, é mundo vindouro. Estar com Deus, comer do fruto da árvore da vida. E o segundo, que nenhum de nós queremos aqui, é ser banido da face de Deus. Escute uma coisa. Os pecadores vão ser tratados como pecadores. Não vai haver piedade no juízo.
Olha a fala de Yeshua. Apartai-vos de mim, malditos. Olha a fala de Yeshua. Eu nunca conheci vocês. Isso são falas do juízo. Não pense que na hora eu me resolvo com Deus. Você está enganado. Fechou os olhos, já tem uma sentença. E a sentença que está na eternidade é pelo que você viveu. É pelo que você viveu durante a sua vida. Deus te deu 20 anos, será julgado por esses 20 anos. Viveu 50 anos, julgado pelos 50 anos. Então é muito importante você usar o tempo de vida para se acertar com Deus. Para que quando você chegar lá, Ele te diga, venha meu filho, para a herança que foi te dado. Porque só tem duas falas que Yeshua vai dizer. Vinde, benditos do meu Pai, ou apartai-vos de mim, malditos. São duas falas. Uma dessas nós vamos receber. E por que ele vai dizer, vinde, benditos do meu Pai? E por que ele vai dizer, apartai-vos de mim? É isso que nós temos que entender. Será que você vai receber benditos do meu Pai só porque você levantou a mão e frequenta um culto? Será que as pessoas vão ser banidas da face de Deus só porque não levantaram a mão e disseram, Jesus, eu acredito no Senhor? Será que é por isso que o julgamento é feito? Não! Apocalipse capítulo 20 diz que os livros serão abertos e todos nós seremos julgados por tudo que está escrito nos livros. Então todos os dias é um dia de repensar a vida, repensar as nossas ações, pensar o que falta resolver, como se não houvesse amanhã. Então hoje eu tenho que mentalizar o que eu fiz na minha vida hoje, o que falta consertar. O que está atrapalhando minha comunhão com Deus? O que não é bom? O que não é agradável diante do meu Senhor? O que falta ser limpo, purificado, transformado? O que eu preciso correr atrás para mudar? Nossa vida tem que ser uma vida de todos os dias pensar na nossa condição ou de salvo ou de condenado. Porque Yeshua deixa claro nos evangelhos, Mateus capítulo 7, verso 21, 22, 23. Não é o que me diz Adoni, 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 que entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E aí ele diz, muitos naquele dia hão de me dizer, Senhor, em teu nome profetizei, curei, fiz muitos milagres, apartai-vos de mim, eu não conheço vocês. Vocês que praticam anomia. Significa viveram sem as instruções de Deus. Viveram contra as instruções de Deus, da forma que não agradava a Deus. Você acha que Deus quer a condição para mim, para você? Deus quer que a gente fique mentindo? Não. O que Deus quer que saia na nossa boca? A verdade. O Eterno quer que a gente seja um 7-1? Não. Ele quer que sejamos honestos. O Eterno quer que como que eu trate o meu próximo, como eu trate a minha mãe, como eu trate as pessoas, como eu vivo em sociedade, como que Ele quer. Então nosso destino depende de hoje. Então aquela frase que foi dita no filme Gladiador é fato. O que fazemos aqui ecoa na eternidade é uma frase sábia. Porque de fato o que fazemos aqui vai dizer o que será lá. E algumas pessoas estão dispersas, dormindo, e não estão preocupadas de fato com o mundo vindouro. Muitos se preocupam com agora. Evidentemente que nós temos o nosso dia a dia, nossas lutas, nossas adversidades, nossa labuta. Nós precisamos ter dinheiro para fazer nossas compras, pagar nossas contas. Yeshua disse, busquai primeiro o reino dos céus, sua justiça. Eu vejo o Cristo orientando ao pecador, larga o pecado, vem para cá. Venha fazer a vontade do Kadosh Baruch Hu, venha fazer o que o Eterno quer.
Larga esse estilo de vida errado, venha servir ao Eterno. Ou você é habitado por Deus, ou você é habitado pelos demônios. Quem que você quer que viva dentro de você? É Deus? Então faz o que Deus quer. Não, Felipe, eu quero que o diabo habite em mim. Aí eu não posso fazer nada. Mas se você quer Deus, Deus manda a capetada embora, limpa você e te faz um templo limpinho, bonitinho, e vai habitar na tua vida. Então nós temos que anunciar ao pecador o seguinte: ainda dá tempo. Agora, o dia que Noé entrou dentro da arca, a arca foi fechada, acabou. Eu quero dizer para você, pecador, não importa o que você fez, Deus perdoa, não importa o pecado, o delito. Nenhum ser humano aqui vai poder dizer que você não tem chance, nenhum. Porque quem dá o aval que vai ou não é Deus, não é homem, comedor de arroz e feijão, que vai dizer que você vai ou não. Mas o ponto é, não perca tempo. Olhe no espelho, varão. Uma roupa que você veste, você tem que pensar o seguinte: agrada a Deus? Será que agrada a Deus eu ficar andando de sunguinha por aí? Será que agrada a Deus eu andar de mini short, barriga de fora? Agrada o Eterno falar essas coisas que eu estou falando? Será que Deus quer isso para minha vida? O que eu tô vendo? O que eu tô assistindo? O que eu tô comendo? Como é minha vida? Porque tudo que você fizer aqui vai dizer o que vai ser lá. Então escute. Escute. Porque tenebroso, assustador, é o texto que Yeshua vai dizer. E que você precisa ouvir. E que eu preciso ouvir. E que nós não podemos, de hipótese nenhuma, deixar de lembrar. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. Bom, irmão Felipe? Realmente a porta é apertada que conduz para a vida. É. E palavras de quem? Do Machia. Só que o texto tem uma vírgula. A frase continua. E são poucos que acertam com ela. Essa parte final, ela tem que estar escrita na nossa testa. Você tem que imprimir isso, colocar diante de você no teu quarto. Poucos acertam com ela. Porque isso é uma verdade que não cai, que não caduca e que não volta atrás. Poucos vão entender este caminho e vão chegar lá. E não adianta você dizer, ah, não, eu fui crente, eu fui isso aqui, eu fui... Não. Tá na porta estreita, tá no caminho estreito, tu tá indo. É isso aqui. O que é uma vida no caminho estreito? Uma vida de renúncia. As pessoas não conseguem largar um hábito e querem o reino de Deus. Um hábito não consegue largar, não consegue parar de comer porco. E aí, vou pro céu, porque alguém disse que qualquer um que levantou a mão vai pro céu, porque o outro disse, porque o outro falou, e não vão ver na Bíblia. Se fosse isso aí, filhinho, ó, só levantar a mão e aceitar Jesus, Yeshua não teria dito que poucos se dão com ela, vão encontrá-la, vão conseguir, vão ser salvos. O Machia nos diz que o caminho da perdição está abarrotado de pessoas. Então nós temos que entender que o negócio é sério, muito sério. E você tem que entender o que está em jogo aqui não é o teu emprego ou sua conta bancária, rapaz. Acorda. O que está em jogo aqui é aonde você vai passar a tua eternidade. Por isso que eu não admito, em hipótese nenhuma, deixar de falar a verdade, porque existem pessoas insensíveis que não gostam de ouvir a verdade. Eu não posso me calar vendo pessoas pregarem mentira, levando pessoas pro inferno, e eu ficar aqui calado sem falar essas verdades. O evangelho bíblico está esquecido, foi abandonado.
E nós estamos vendo uma multidão de pessoas que se dizem salvas, mas nunca souberam o que é ser salvo. Nós estamos naquele tempo de Yeshua da apostasia, acautelai-vos dos falsos profetas. Nenhum dos profetas da Bíblia falou em autoajuda, de prosperidade. Todos os profetas que surgiram apontavam o caminho estreito ao povo. Desde os antigos profetas, todos os profetas são de correção. Eles corrigem o povo que estão indo para o caminho do inferno e trazem o povo de volta ao entendimento bíblico. Por isso eles eram mortos, porque Satanás odeia alguém que fala a verdade. Os profetas de Deus jamais agradaram pessoas, por qualquer motivo que seja. Eles eram íntegros com a palavra que Deus lhe dera, porque foram inspirados por Deus. Eu não vejo os profetas brincando com a palavra de Deus. Eu não vejo profetas humoristas fazendo pessoas rirem. Eu não vejo. Profeta faz pessoas chorarem. Profeta não faz as pessoas rirem. Profeta traz a consciência às pessoas que elas estão correndo perigo de vida e perigo de perder a salvação para sempre. O profeta não brinca com a palavra de Deus e não fica fazendo chocarrice com ela. O profeta ele tem a função de alertar: você está correndo perigo. Foi isso que Deus fez com os profetas da antiguidade. Em todos os tempos Deus tem usado os seus servos para alertar: o inferno não é um bom lugar para passar a vida, não. O inferno não é férias. O inferno é um lugar de juízo de Deus. É onde Deus derrama a ira dele. É onde as pessoas serão penalizadas por rejeitarem a verdade e não aceitarem o amor de Deus. Por isso o pecado vai levar muitas pessoas para o inferno, porque muitos não querem se sujeitar à vontade do Eterno. E o profeta de Deus, ele tem essa função: declarar a palavra do Senhor, para que as almas acordem desse mundo virtual que alguns estão vivendo. O diabo está fascinando pessoas, assim como ele disse para Yeshua: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E o diabo tem se passado como anjo de luz em alguns púlpitos, pregando e dizendo para você se preocupar mais com dinheiro do que com a sua vida. E o diabo está enganando pessoas, e pessoas se matando para ganhar dinheiro, se matando, perdendo noites de sono, perdendo a vida, tendo a chance de estudar sobre o Senhor. E não estão ficando velhos, a vida está acabando e as pessoas nem sequer sabem que estão com o balaio cheio. E nós precisamos correr porque o tempo está acabando. Amados, busque sua vida eterna. Todas as vezes que eu vou orar, eu lembro disso. Existe uma consciência em mim que não vai embora: o temor do Senhor. Nós estamos num tempo perigoso. Nossas vidas correm perigo. E eu não estou falando perigo passageiro, eu estou falando perigo eterno. Eu estou falando que nós estamos correndo perigo. Por quê, Felipe? Porque existe um adversário querendo consumir, não é apenas a sua vida. O diabo não quer só tirar tua paz, seu emprego, sua família. O diabo quer tirar o que você tem mais de precioso. Me desculpe aqui. O emprego não é mais precioso. A família não é mais precioso. Nada se compara com a eternidade. Não tem nada que se compara com a eternidade. Não se corrompa, não se venda. Pague o preço. Vai para a guilhotina, mas não negue o Senhor. 10 dias tereis de aflição, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Existe uma coroa com o seu nome para você receber. Não negue o Senhor da glória. Pois o céu é real, o mundo vindouro é real, mas o adversário vai lutar contra nós para tirarmos isso. O que é que ele vai tentar colocar na nossa frente? Coisas. Coisas que não vão te dar vida eterna. Porque por mais dinheiro que você tenha, não compra vida eterna.
Por mais nome que você tenha, você pode ser famoso. Isso não te dá garantia de nada. Alexandre o Grande era conhecido. Nabucodonosor, os faraó, aí, estão conhecidos até hoje. A Bíblia diz que diante do grande trono branco, no capítulo 20 de Apocalipse, vai estar lá os grandes e os pequenos. Quando diz grandes, reis, monarcas, presidentes que existiram na época, eles todos vão estar diante do trono do Senhor. E todos vão estar lá para serem julgados. Assim como João vai estar lá, o Pedro vai estar Nero. Todos nós. Todos nós. Nós vamos estar diante do Senhor. Então todos os dias não pode sair da minha cabeça essa palavra. Eu vou passar a minha vida falando isso aqui. Eu não vou mudar uma palavra. Eu vou repetir de uma outra maneira as mesmas palavras. Eu vou trazer os ditos de Yeshua de uma outra maneira, mas vou falar as mesmas palavras. Eu vou ficar velho, se Deus permitir e quiser, se ele não voltar antes, se ele não me recolher. Eu vou estar aqui, cabelo branco, se tiver cabelo ainda, barba branca, enrugado, velho, falando, arrependei-vos. É o que eu tenho para falar, irmãos. O que eu posso compartilhar com vocês é o que eu tenho vivido e sentido. Não dá para brincar. O diabo não para. Você acha o quê? Que eu tô aqui pregando e você acha que ele tá fazendo o quê? Ele tá tentando fazer alguma coisa. Mas de todos o Senhor tem me livrado. Hoje, novamente, nas minhas orações, eu falei a mesma coisa com o Senhor. Senhor, não sei mais o que eu posso fazer. Não sei se eu já fiz o meu trabalho. Não sei se nós estamos no tempo, realmente, desse início de grande tribulação. Uma hora a porta da graça vai fechar. E acabou. Mas todos os dias, eu sempre falo com o Senhor a seguinte forma. Senhor, eu não deixei de falar nenhuma palavra que o Senhor me mandou falar. Eu posso dizer sem medo de errar. Eu posso ter errado por excesso. Posso ter sido muito enérgico, muito exortativo. Talvez peguei pesado com algumas pessoas. Como alguns diziam que eu era um pai muito doutrinador. Nunca falavam comigo, porque as pessoas falam pela escola, na minha cara não falam. Infelizmente. Mas eu posso ter errado por excesso. Não por não ter tido um punho forte ou por não ter tido coragem. Porque uma coisa que eu nunca tive é medo de falar. Nunca tive medo de falar a verdade em igreja nenhuma. Nunca. Graças a Deus, tudo que Deus botou na minha boca eu falei até hoje. E o que o Senhor tem mandado fazer eu tenho feito. É suficiente? Não. Falar é o mínimo que eu posso fazer. Eu estou buscando a plenitude de viver o que o Senhor tem me dado. Mas todos os dias há uma consciência. Todos os dias o temor do Senhor. O homem, quando perde o temor, ele está morto. E o temor é saber que Deus está sobre mim. E que a vida não é uma brincadeira. Um passo errado, você cai no buraco. E que nós não podemos errar. E todos os dias nós temos que pedir a Deus misericórdia. Me dá força, Senhor, para continuar. Não deixe eu falhar. Não deixe eu ficar cego durante esse caminho. Não deixe as coisas fascinarem. E sempre com o coração ligado ao Senhor, pedindo ao Senhor que nos ajude. E assim o Senhor vai nos abençoando até chegar ao final. Eu não acho que eu já conquistei. Eu penso muito na passagem. Algumas pessoas vão dormir a vida inteira e nunca vão sequer imaginar como será a sua passagem. Eu digo passagem é quando você morrer.
Todos nós vamos morrer. Morreremos um dia. E todos nós teremos uma passagem individual. Todos os dias morrem pessoas. Todos os dias pessoas vão embora. Todos os dias as pessoas se despedem. Acho que tem um mês e meio, uma prima minha foi embora nessa doença. Ontem, estava vendo a reportagem, minha esposa falou, morreu um pastor, a família todinha no acidente. Daqui da cidade. Esposa, marido, filho, uma menina de 6 anos. E todas as pessoas que eu conheço que foram antes de mim, uma coisa eu penso sempre. Algumas que eu amo muito e que fizeram parte da minha vida. Tem uma pessoa que não... De vez em quando eu lembro dela. E eu me pergunto, aonde essa pessoa está? Talvez você dorme e não pensa nisso. Talvez você vive pro seu mundinho virtual, essa matrix que te cegou, e você não consegue enxergar que pessoas todos os dias estão indo para algum lugar. Todos os dias as pessoas ou elas estão adentrando os portões do inferno, ou elas estão adentrando ao mundo vindouro. E as pessoas, nosso cérebro tem uma tendência a esquecer. Por isso que a palavra sepultura, Sheol, significa lugar dos esquecidos. Sabia? Quantas pessoas você já perdeu que você, uma vez ou outra, você se lembra? Os primeiros dias você lembra. Foi no velório hoje, você se lembra, 1 mês, 2 meses. Daqui a 1 ano você está vivendo sua vida normal e aquela pessoa. Uma vez ou outra no aniversário da pessoa você lembra. Ou quando você vê uma foto você lembra. Eles foram. Irmãos, o meu pai de criação morreu com 52 anos, 51 anos. E foi uma passagem muito chata, porque ele era pedreiro. E ele foi morar com a minha mãe, eu tinha 3 anos. Casou com a minha mãe, teve 2 filhos, sou o mais velho. E a minha vida sempre... Ele é a imagem paterna, por isso que é meu pai de criação, mas meu pai biológico eu não conheci. E quando ele morreu, ele não morreu, ele teve um acidente de trabalho, ele era pedreiro, ele ficou 8 meses tentando se recuperar, mas ele falava normal, tal. Só que deu um problema na coluna e ele estava tentando recuperar as pernas. E um dia ele me ligou, eu estava no centro da cidade, estava chovendo. Eu lembro como se fosse hoje. E eu estava com minha esposa no centro da cidade. Ele me ligou para mim e falou assim: Felipe, tem como se dar um pulinho aqui? Eu falei: tem, eu tô aqui no centro. O que que houve? Ele falou: é que eu tentei sair da cadeira para ir para a cama. E eu não consegui. Eu falei: não, eu vou dar um pulinho aí. Tentou ligar pro meu irmão, não conseguiu. Pro outro, não conseguiu. E eu dei pulinho lá, era na sexta-feira. Sexta ou quinta-feira. Eu cheguei lá, fui eu e Cássia. Na época, Cássia era bem novinha. E eu cheguei e tava lá ajoelhado. Ele era alto, pesado. E eu falei: Cássia, vai ter que me ajudar, hein? Aí fui, com muito custo, consegui botar a câmera um pouco alto.
Aí ele foi, deu um sabão na Cássia, que ele sempre chamava a atenção de Cássia. Aí tive que abraçar ele. E meu padrasto é tipo daquela pessoa que não... A gente não tinha muito abraço. Nunca me lembro. Não me recordo ter tido um abraço. Foi a primeira vez que eu dei um abraço nele. Sabia? É. Primeira vez que eu tive que dar um abraço nele. E aí eu dei um abraço a ele pra pegar ele. Pra segurar, fazer força. Pra botar ele na cama. E ele conversou comigo normal. Tava normal. E Cássia... Conversou com o Cássia, que ele sempre falava, ó, respeite seu pai e tal, aquela coisa, né? Que ouvir seus pais. Ele sempre dava bastante conselho a ela. Sempre. Aí eu falei, Paulo, ó, tô com pressa que eu tô com a Rosângela. E eu tenho que... Tava chovendo, a Rosângela não subiu. Era no segundo andar de uma casa. Eu falei, eu tenho que ir que... Tá chovendo, a Rosângela tá lá embaixo, tá me chamando, eu tenho que ir. Tá tudo bem aí? Ele falou, tá tudo bem. Então tá. Qualquer coisa você me liga. Irmãos, é que você não sabe o futuro. A gente não sabe o amanhã. Era a última conversa ali. E aí quando eu fui embora, na sexta-feira, quando foi no sábado, eu acho. No sábado ou no domingo. A esposa dele ligou, que já não era minha mãe. Tá? Ela falou, Felipe, avisa seus irmãos que... O Paulo tá internado. Deu uma piora. Porque quando ele caiu do acidente, deu um coágulozinho pequeno na cabeça dele, que o médico disse que não ia, segundo o que eu soube, né? Não ia desenvolver. Mas passou 8 meses. Eu não sei se foi por causa do esforço que ele fez. Eu não sei. Eu só sei que aquele foi o último dia sã dele. Um dia, 2 depois, ele já não conhecia mais ninguém. E quando a gente foi no hospital, ele já não estava... Uma coisa triste. Mas aquele dia foi o dia do abraço, que eu nunca tinha dado. E Deus sempre... O Eterno faz eu passar algumas coisas que marca, né? Marca. Na época eu levei umas mensagens para ele, falando da palavra de Deus, tal. E ele ouviu, sempre ligava para mim para falar alguma coisa. E como eu tô dizendo, se eu soubesse que ele ia morrer na outra semana, talvez eu teria conversado mais. Mas Deus me deu a chance de ir e dar um abraço que eu nunca dei. É uma coisa forte, né? Eu olho pra trás e eu não me lembro de ganhar um abraço do meu padrasto. Foi só nessa. E de vez em quando eu tô aqui, eu lembro dele. Eu lembro e digo, Senhor, aonde essa pessoa está? Isso é consciência. É consciência. É olhar a vida e ver que nós não somos nada. Mas ele teve 8 meses ali antes de partir. Morreu novo, 51 anos. Ia fazer 52 anos. Acho que um dia depois. Acho que já tem 8 anos. 8 anos que ele foi? Acho que foi. Foi em 2013, eu acho. Mas enfim, você marca você porque você vê que uma pessoa vai e não era para ele estar aqui. E você vai um dia antes, 2 dias antes dele ir para o hospital. Eu tinha que ter ido ali naquele dia. Era a despedida. Nem meus irmãos viram ele bem. Acho que eu fui o último que falei com ele. Ele não era meu pai biológico. E quase sempre é lá. Às vezes nem os de sangue ia. Mas eu ia lá. Irmãos, cuide da sua vida com Deus. Amanhã pode não existir para ninguém aqui. E o mundo que nós vivemos é incerto demais. Nós não sabemos o que vai ser amanhã.
Que possamos refletir na palavra do Senhor e eu tenho falado com o Senhor que o dia que eu partir, eu parta para a eternidade. Você não pensa na morte? Eu penso. Penso. Não pensar na morte é um engano do seu cérebro. Aquela parte que apaga a memória. Consciência é isso. É saber que amanhã o Senhor pode te chamar. Eu tenho certeza que o Senhor tem controle sobre tudo. Teve pessoas que o Senhor me mostrou que iam morrer e não morreram. Eu pedi ao Senhor, o Senhor livrou. Mas o que eu peço ao Senhor não é viver 100 anos. Irmãos, eu estou cumprindo um chamado que Deus me deu. Por isso, quando eu não ligo o que os outros falam, critica, ninguém está no meu lugar. Quem está aqui sou eu. Quem ouviu a voz de Deus foi eu. Foi Deus que me mandou fazer, então eu tenho satisfação a dar a Deus. Por isso que eu nem ligo. As pessoas falam o que querem. Mas não foi com você que Deus falou, então você não pode falar nada. Eu sei o que Deus falou. Eu estou fazendo o meu papel para terminar bem esse caminho. Agora você, faça a tua parte do jeito certo. Porque a minha eu estou tentando. Estou tentando esses 10 anos que o Senhor me chamou, por sua misericórdia. Eu tenho tentado. Não tenho parado de falar a palavra por nada. Dor, luta, falta de recursos, nada tem feito eu deixar de fazer uma mensagem. Diabo aparecendo para tentar botar medo, satanista fazendo trabalho de magia. Eu não tenho parado de falar. Ameaça, coisa do tipo. Para de falar Yeshua, não paro. Porque não ter mais quem mata o corpo não pode fazer mais nada. Isso eu tenho consciência disso. Então nós não podemos parar o que Deus mandou a gente fazer. Mas se preocupe. Não peques mais, porque pecado mata. E vai banir muita gente do mundo vindouro. Imagine você ter a chance, hein? Vou ilustrar de forma como diz, bem ralé. A ilustração que eu vou fazer aqui é bem... Você vai entender. Eu falar pra você, olha. Eu tenho o número da Mega Sena. Você ganhar R$1 bilhão. Eu tenho aqui, ó. Toma, tô te dando. Qualquer indivíduo vai querer. Não é? Ó, R$1 bilhão. Não é? É um prêmio. Tá. Agora, o que vale mais do que a sua salvação? Nada. Não tem loteria esportiva. Sabe? Não tem salário de... Sabe? Sabe, irmãos? O que você tem de mais importante é sua estadia na eternidade. Se eu falar pra você que eu tenho o número da Mega Sena pra você ganhar R$1 bilhão, muita gente vai querer. Agora eu tô te dando a senha pra salvação e muitos
Aí tem gente que chega pra mim e diz que eu tô pregando religião. Tua religião. Você viu algum momento eu pegar a religião aqui? Você não viu. Você viu eu pregar o que está na palavra e o que eu faço é simplesmente filtrar as informações. Eu não faço nada além disso. Filtro tudo. O que nós aprendemos no cristianismo, o que o judaísmo ensina. Eu tiro a verdade baseada nas escrituras, na direção do eterno. Mas eu não prego religião nenhuma. Sabe? E o que eu vejo às vezes, você bota uma mensagem dessa dentro de uma igreja. Faz o teste, filho. Vê quantas pessoas vai levantar para ir no banheiro, vai sair para ir na cantina. Ninguém quer ouvir. 1% quer ouvir isso. O que enche uma igreja? Esse tipo de mensagem não enche, não. Não enche mesmo. Amém? Que o Eterno nos ajude. Amém? Em nome de Yeshua. Paula Barbosa, César, Bruno Moslav, Dimas, Roberto, Cozer, Josias, Graça Nunes, Jorge Carvalho, Wagner Rodrigues, Grique Faria, Helena, Ivonete, Everton, Delbia, Edson, Cláudia, Yumi Eli, Johnny, Leni Rodrigues, Cláudia Elisa, Bruno Moreira, Paulo Wesley, Tina Nunes, Júlio Florentino, Maria Aparecida Firmo, Reinaldo Ramos, Regiane Carvalho, Ebert, Tayomila, Maria José Bispo, amém. Larice Lopes, André Cristina, amém. Rafael, amém. Jaiane Castro, Arlindo, amém. Um abraço a todos. Ana Carolina, todos vocês estão aqui, amém. Bom, é uma pergunta bem interessante do Sirene. Só uma pergunta: a marca da besta é colocada à força ou só se a pessoa quiser? Bom, Apocalipse capítulo 13, o que está escrito lá? Capítulo 3 diz assim, que já ensinei isso aqui, né? Muitos vão adorar o dragão e a palavra adoração tem a ver com serviço, tá? E pelejar-se contra os santos e vão adorar todos que habitam sobre a face da terra, aqueles que seus nomes não estão no livro da vida. Que você pode entender aqui que não vai receber a marca da besta quem tem o nome no livro da vida. É a única garantia aqui 100%, tá? Adorá-las-ão todos que habitam sobre a face da terra, cujo nome não for escrito no livro da vida, tá? Então, aqueles que não têm o nome no livro da vida vão adorar a besta e vão ser marcados, tá? Os santos não. Agora, é uma questão que a irmã perguntou. Aqui diz assim, seduz que habitam sobre a face da terra por causa dos sinais que foi dado a executar diante da besta, dizendo que os que habitam sobre a face da terra façam uma imagem à besta, aquela que a ferida a espada sobreviveu. Ele foi dado a comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta, tá?
Então, aqui essa expressão diz que vai haver uma imagem. Essa imagem, ela vai ser colocada e as pessoas vão ter que reverenciar essa imagem. Tá? E quem não reverenciar vai ser morto. Então aqui, primeiro ponto aqui. Nós sabemos que essa picadinha, ela tem uma conexão já de um teste que essa elite quer fazer com o ser humano. Por si só, eu não recebo isso. Tá? Não recebo isso. Mas, evidentemente, que vai chegar um momento que vai ter uma imagem. E vai ter que ter um serviço voluntário para essa imagem. Aqui pelo texto. E quem não servir a imagem vai morrer. Não vai preso não. Tá escrito aqui, ó. Tá escrito aqui. E foi dado a comunicar o fôlego à imagem da besta para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer. A imagem vai fazer morrer quantos não adorassem a imagem. Tá? Então ela foi dado comunicar fôlego à imagem da besta para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer. Existe algo que vai ter, não sei o que é, que vai. As pessoas vão ter que reverenciar essa imagem. Não sabemos o que é exatamente. E quem não adora a imagem, não sei se vai ser alguma tecnologia, ele vai matar as pessoas que não servirem. É o que está escrito aqui. Tá bom? E aqui vai ser escrito, ó. E todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tem a marca, o nome da besta e o número do seu nome. Bom, a questão aqui é se essa... Eu sei que a pergunta deve estar de acordo, deve estar associado à picadinha. Bom, o que eu posso dizer é que a picadinha existe tecnologias que podem mudar a genética humana. E com isso, os indivíduos que receberem essas coisas podem ser mudados. Eu não posso afirmar coisas aqui, tá bom? Mas eu posso dizer para vocês que eu não tomo isso. Mas pelo texto ali, vai ter uma imagem e essa imagem vai matar pessoas. Tá? Eu não sei se isso... Como que vai ser, tá? Mas muitas pessoas vão morrer por não se curvarem. Possivelmente já no início da grande tribulação, quando o anticristo possuir aí, ele ainda não entrou. Tá? O que está agindo agora é o sistema da besta, não é ele ainda. Ele vai fazer alguma coisa, tá? Para que pessoas sigam algo e os que não seguirem algo vão ser mortas. Então isso fica muito evidente. Agora, fica muito claro que essas coisas estão sendo feitas aí, é um teste, tá? Mundial. E, bom, aquelas pessoas que estão sendo forçadas é uma outra questão. Ali no texto ali, elas decidiam, tá bom? Mas creio que tem uma grande ligação com a marca. Essas coisas estão acontecendo hoje. Tudo que está acontecendo no mundo são ensaios para aquilo que está por vir. Mas o que já está acontecendo no mundo já contamina o homem para que lá no futuro as coisas saiam de acordo com o que eles querem. Tá bom? Então, se a pergunta tá envolvida a isso, lamento dizer, mas essas coisas estão sendo injetadas, elas preocupam sim quem serve a Deus, tá bom? Preocupam porque nós não sabemos para que isso está sendo colocado, tá bom? E será que tem alguma coisa a ver com 5G? Tecnologias super avançadas? Porque nós sabemos que existem tecnologias... vou dar um exemplo. Armas sônicas. Tem um filme. Sempre esses filmes, eles têm a ver com
a liberdade que foi tirada das pessoas. Um grupo de pessoas queriam subir esqueci o nome do filme aqui. Subir uma muralha para ir para o outro lado. E apareceu um drone que disparou uma arma sobre um indivíduo e simplesmente era uma arma sônica, que simplesmente o corpo foi totalmente destruído. Só ficou vestígio de sangue, mas o corpo todo da pessoa com a arma sônica foi, parece que desapareceu de tanta, a explosão foi tão forte que o corpo era como se fosse nada. Muito interessante aquele filme. Por quê? Tecnologias novas estão vindo, tá? A maioria dos filmes que falam de futuro, homens humanos, vocês já viram, tá? É o que estão tentando fazer, misturar o barro com o ferro. O barro é o ser humano, o ferro é o que querem embutir nas pessoas. Eles os homens, Deus já me mostrou, o endemoniado aí, desse líder mundial que vai aparecer, ele falando como será o novo ser humano. A proposta deles é contaminar a raça humana, como fizeram em Gênesis 6. Eles querem contaminar o humano de todas as formas. Isso é uma mente diabólica que quer fazer isso. Essa contaminação tem que vir por vários motivos. Temos que ter cuidado com o que comemos, com o que ingerimos e com o que é colocado em nós. Então tem que ter muito cuidado com isso, tá bom? Agora, essas questões de pessoas à força, por isso que é ideal sair enquanto dá, para não passar essa situação um tanto caótica, né? Então, peça ajuda ao Senhor para que não seja colocado nada dentro de você, porque isso pode corromper lá na frente. Esses filmes de zumbi, de Zack, Eu Sou a Lenda, assista o filme Eu Sou a Lenda, mas você tem que ouvir o que é falado lá. Uma picadinha que deu errado, as pessoas viraram zumbi, eles cuspiam um negócio preto. Já sabe o que é, né? Eles não escondem. Os filmes são profecias que eles querem fazer escárnio conosco. E essas empresas trabalham para essas mentes. E nós já sabemos quem está por detrás de tudo isso. Então, eu recomendo você abrir o teu olho. Tá bom? Volte para o que é natural. Medicina natural. Comida natural. Vida natural. Saia das grandes cidades enquanto dá. Vá para o interior. Não digo que você não vai sobreviver até o final. Não garanto isso. Mas eu garanto que você vai ter ainda um certo tempo de paz. Ou menos dificuldade. Agora, coitado de quem estiver nas grandes cidades. É um aviso que eu faço desde 2014. Que o Senhor disse, não vá para as grandes cidades. O Senhor falou comigo. Tem vídeo meu lá de 2009. Quem assiste os antigos vão ver algum momento eu falando isso. Saia das grandes cidades. E o Senhor disse para mim, não sai do interior. Tá bom? É o que eu sempre disse, nos grupos, quem me acompanha, eu já falei isso há muito tempo, e é o que eu recomendo. Cidades litorais, sai desses lugares. Como que eu vou fazer? Não sei. Ló, escape por tua vida. Ló ficou lá, a mulher de Ló olhou para trás e foi consumida. Tá? Eu sei que muitas pessoas, irmão Felipe, eu não tenho para onde ir. Eu entendo. Mas, meu irmão, se tiver caindo um tsunami, você vai ficar lá? Não vai, então. Então, dá o seu jeito. Tenta procurar trocar sua casa numa casa no interior. Tenta, sabe, fazer alguma coisa. Tá bom? Para que você possa criar os seus filhos melhor. Quanto que dá. Também, porque na hora que chegar aí e
Ah, ou você faz isso ou você vai preso. Eu já tô indo. Vamos embora. Não tem o que falar mais, amém? É isso aí.